Marcos 1,16. Marcos 1,16. Hoje nós vamos falar sobre seguir o rei. Nós vamos seguir o rei. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo os chamou, e deixando eles o barco, a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, e grande parte do nosso estudo está baseado no livro A Cruz do Rei, do Tim Keller. Esse estudo de hoje, particularmente, não é um estudo que está no livro. Grande parte do nosso estudo está. Essa aqui não está. Eu disse de manhã aqui, vou avisar que se alguém está lendo o livro, isso aqui não está. E também para quem está ouvindo e não lê o livro, de que, de repente, se eu falar alguma bobagem, não vai colocar a culpa no Tim Keller, né? Esse sou eu mesmo que estou falando. Mas o que fez aqueles homens, repentinamente, deixarem de lado os seus barcos, as suas redes, e seguirem a Jesus? Alguém simplesmente chega e fala assim: olha, você não está afim de largar o teu barco? Os filhos de Zebedeu, deixa teu pai aí com tudo, e vem após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Para nós hoje faz sentido entender a obra de Cristo, pescador de homens, evangelistas, discípulos, apóstolos, legal. Mas que noção eles tinham disso naquele momento? Alguns historiadores acreditam que talvez esses homens, André, Simão, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, já tivessem tido algum tipo de contato ou já conhecessem um pouco a respeito desse Jesus, das suas ideias, e por isso essa não seria a primeira vez que eles se encontraram com Jesus, não tivesse sido a primeira vez, e por isso a possibilidade de imediatamente eles largarem tudo e irem atrás de Jesus Cristo. A verdade é que é um pedido meio incomum. Eu não sei se você já acompanhou pelo YouTube aquela série do Ed René, Talmidim. Vale a pena, do ano passado, e agora começou uma nova série esse ano. São vídeos pequenos. E o primeiro deles é muito interessante porque ele diz que os discípulos, os Talmide, os meninos, quando eles eram pequenos, com 6 anos de idade, começavam a estudar a lei, a Torá. Com 10, eles já eram meninos que sabiam de cor tudo que a lei dizia. Aí aqueles que queriam prosseguir estudando, eram destacados entre os outros, eram adotados por algum mestre e se tornavam discípulos dele. Os outros voltavam ao ofício natural da sua família. E com 12, 14 anos, eles eram experts na lei, na Torá, e esses mestres tinham cada um o seu jugo, a sua maneira de interpretar a lei. Uma coisa muito interessante, o Tim Keller fala no seu livro que esse pedido de Jesus, dizendo, me sigam, você percebeu que essas músicas, todas elas têm tchum, tchá, tchá, tchum? Como fazer um funk hoje? Comece com tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá. Aí o cara passa na frente da nossa casa, está dormindo, tipo 2 da manhã, e parece que o Fusca dele está dentro do seu quarto, né? Prosseguindo. Não era muito comum o mestre chamar os meninos. Geralmente os meninos escolhiam qual o rabi eles iriam seguir. Jesus passa e diz, venham e me sigam e farei de vocês pescadores de homens. Não era um pedido muito comum, e ainda mais que eles já não eram mais meninos. Era um pedido incomum, eles foram atraídos por aquilo que Cristo representava, eram pescadores e conheciam a lei. Se alguém dissesse, Jesus é o Filho de Deus, siga-o,
Ah, tá, eu posso até seguir, mas eu já conheço a Deus. Legal conhecer o Filho dele. Mas eu conheço a Deus, conheço a tradição, conheço a lei. Eu sei o que eu preciso fazer, as horas que eu tenho que ir no templo, na hora terceira, hora sexta, hora nona, que tenho que fazer as orações. Eu sei as épocas de festa, os dias que eu tenho que estar ali, oferecer o sacrifício anualmente, as primícias. Eu tenho já conhecimento da nossa vida religiosa judaica, eu conheço Deus. Mas eles foram convidados a seguir a Jesus, e seguir a Jesus era sinônimo de um abandono. Eles não sabiam bem disso, mas era. Jesus era muito diferente da religião que eles estavam acostumados a seguir e a crer. A quem nós seguimos? O tema de hoje é seguir o Rei. Nós somos cristãos, nós seguimos o Rei. Temos consciência de que seguir a Jesus é sinônimo de uma ruptura, que é sinônimo de um abandono. Você tem consciência que quando você disse sim para Jesus, isso significou que você disse não para a religião que você carregava dentro de você como sendo o caminho que te aproximaria de Deus? Eu estou falando aqui de judeus, de pessoas que já conheciam a Deus. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Se nós estamos compreendendo o que significa seguir o Rei. Conheço a Deus, vou no templo, faço meus sacrifícios, agora vem o Filho de Deus, estou no caminho, vou junto com Ele oferecer os sacrifícios, vou junto com Ele visitar o bar mitzvah de várias pessoas que têm os seus filhos, nós vamos junto na festa dos tabernáculos, nas orações. É o Filho de Deus que vai continuar com a gente essa caminhada que a gente já conhece, e não era. Jesus era uma mudança radical na compreensão e na fé. O caminho que eles trilhariam, não mais religiosamente, talvez no pior sentido da palavra, mas agora com sinceridade de coração, num profundo conhecimento de quem seria o seu Deus. Eu separei aqui alguns textos para a gente conversar a respeito de seguir a Jesus. Será que nós estamos como Pedro, André, João e Tiago? Nós compreendemos o que é seguir o Rei? Nós estávamos como eles e Jesus nos chamou. Eu vou atrapalhar um pouco a filmagem, que nem bem a gente voltou a fazer, mas hoje vai ser um pouco diferente. Ju, comeu a pipoca já? Na tela. Vamos lá. A quem você escolhe seguir? Imagina que você está num barco e aí então Jesus, ele diz para você, vem e me siga. Já pensou? Ele já falou isso para você? Já falou para você. Vamos lá então, Ju, coloca aí o versículo. Esse é o Deus que eles conheciam, o Deus da tradição do Velho Testamento, dos profetas. Porque Ele vos dará, Joel 2:23, em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Essa parte é a melhor de todas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eles conheciam essas profecias. Deuteronômio 28, essas daqui é super conhecida. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. É legal ter o celeiro cheio? Muito. Muito legal, muito bom ter o celeiro cheio. Você gosta de ter o celeiro cheio? Sem dúvida. Então, o celeiro cheio. Esse era o Deus que eles conheciam. Mas o Jesus que chamou eles e disse, venham após mim, dizia isso daqui, ó. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, agora o celeiro está cheio. Tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aí Jesus disse, que ten louco? Estás parvo?
Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura as riquezas para si mesmo e não é rico para Deus. Você alguma vez parou para pensar que a Bíblia parece que se contradiz? É o mesmo Deus? Um Deus que uma hora diz que a tua alegria vai ser ter o celeiro cheio, e depois Ele vem e te fala, para que ter o celeiro cheio? Daqui a pouco você fecha o paletó de madeira e vai ficar tudo aí. Mas tem mais, vamos pegar um outro texto. Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos. Quem é corintiano aqui? Tadeu. Não, Tadeu. Não, vamos pegar um outro aqui. Essa parte é boa, porque fala dos inimigos. O Senhor fará que sejam derrotados diante da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Essa parte. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha que louco. Deus disse que vai acabar com os teus inimigos, vão sair correndo. Olha o pensamento de Davi, olha o sentimento que Davi tinha. Persegui meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os, a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Esse Deus é legal, hein? Não, você está no trabalho, o teu chefe te enche a paciência, você pega esse versículo e faz o quê? Lembra daquele negócio que o pai fala assim, pai, não esqueça a minha calói? Você está bem? Está bom, tudo bem. Não esqueça a minha calói. Você pega um versículo desse e fica colocando embaixo do prato, na mesa do cara, onde ele senta, Deus manda ele para o inferno rápido. É tipo, como diz o Zé Machado, uma boa cumba. Porque tem a má cumba. Não, nós fazemos boa cumba, não má cumba. Porque Deus ia acabar com os inimigos, e nós temos que acabar com os inimigos, mas aí Jesus, esse era o Deus que Pedro, João, Tiago, André conheciam, esses textos. Mas aí o Jesus que chamou eles para andar e pescar homens, dizia outra coisa. Vai lá, Ju. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Oh, Jesus, eu vou ter que fazer isso? Sim. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, aos corintianos, Deus te abençoe. Não era bem o que eu queria, você também, mas é o que Jesus disse. Eu gosto mais daquele Deus que manda eu sentar o rei no inimigo, esse eu curto. Mas Deus mudou, é outro Deus, porque agora Ele mudou a cabeça, tipo esse negócio de vir para a terra e sair da barriga de uma mulher, pode ser que mudou a cabeça dele, agora está com outro papo, está dizendo para perdoar o inimigo. Vamos para o próximo? Outro. Esse é bom. O Senhor te porá por cabeça. Não, isso aqui é legal. Esse Deus eles conheciam. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Pô, você trabalha com o quê? Eu sou designer gráfico. Vai ser chefe do setor. Oh. Você trabalha com agência de publicidade? Não, eu trabalho numa importadora de bike. Uma importadora de bike. É. Então, de repente, tipo assim, Deus já tira o chefe, que é o teu inimigo, e coloca você por cabeça. É isso que a gente faz. Esse Deus é super legal. É claro, mediante, obviamente, as nossas campanhas de oração, mas Deus faria isso, porque um Deus que chega e fala, pô, vou acabar com o teu inimigo, vou te levar... Pô, esse é o Deus que talvez eles conhecessem com essas promessas, mas aí Jesus que falou, deixa a rede e vem andar comigo, já pensava diferente. Ele fala o seguinte, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Tipo assim, que eles estavam conversando pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho, eles estavam discutindo entre si quem era o cabeça, quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, vai ter que ser o último e servo de todos, porque no reino de Deus, o maior tem que ser menor.
É louco, hein? É o mesmo Deus. Esse papo de Velho Testamento, Novo Testamento é meio doido da gente entender. Será que Deus se converteu? Vamos... Desculpa, gente, eu sou apenas um estudante. Vamos para o próximo versículo. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros. Foi? Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Olha que legal. Esse Deus eles conheciam, o Deus das riquezas, o Deus que dá valores, o Deus que diz que você vai ter riquezas escondidas. Mas aí Jesus, o que chamou eles lá do barco, falou: não acumulem para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Você alguma vez já ficou batendo os textos do Antigo com o Novo? E percebeu essa discrepância, aparente discrepância, daquilo que você lê antes, daquilo que você vê depois? Dá para ver o próximo? Olha lá, essa aqui é bom. Esse aqui, esse versículo é uma paulada. É o campeão da caixinha de promessas. A gente, antes de pegar na caixinha, a gente ora para pegar esse. Oh, meu Deus, que saia aquele. É tipo Mega Sena, que saia. Depende do papagaio, porque é um realejo. Aquilo que ele tira. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Isso a gente quer. Outro fala assim, Isaías 61, 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis das riquezas das nações. O que o senhor gosta de comer? Tudo. Isso é bom. O que vier, a gente traça. Mas tipo assim, tem algum argentino aqui, churrasco argentino? Não? Nenhum? Comer caviar, uma paeja no Dom Curro, a gente comer fala aí, uma comida árabe no Arábia, um bacalhau. Aonde que tem um bacalhau bom? O bacalhau do Porto, Luiz, o bacalhau. Um bacalhau. Opa, maravilha. Não, mas onde que tem um bacalhau daqueles? Ah, pode ser no laço. No laço. Propaganda, merchandising. Puxar o laço para nossa brasa. No restaurante do Luiz, no Laço de Ouro. No Gomes, no Alfama dos Marinheiros. Comeu o melhor da terra. 24, 24, comeu o melhor da terra. É o que diz a Bíblia. Mas aí Jesus, o que chamou eles do barco, disse assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus que chamou eles do barco, disse para eles: a minha comida, o que enche a minha barriga, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Só para acabar o último, vai, Ju. Eu peguei alguns, irmão, dá para fazer, fica aqui a noite inteira, mas clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Os bens já são legal. Vamos falar, bens Deus não podia ter trocado, porque os bens são bons. Então você poder ter como é que se chama? Um Blu-ray com home theater, uma TV de LED, não é? Um bom carro, uma boa casa, não há nenhum pecado nisso. Ele ia nos encher de bens. Mas Jesus, que chamou eles do barco, disse, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?
Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não tem nada a ver esse papo. É o mesmo Deus que escreveu essas coisas. Os caras estavam no barco e eles conheciam esse Deus dos versículos em vermelho, mas o Jesus que os chamavam era esse dos versículos em preto. Eu pergunto a você, nós somos cristãos? Cristãos seguidores de Cristo? As promessas do Antigo Testamento são de Deus. O Senhor estava ali se manifestando. Mas as promessas do Antigo Testamento são promessas terrenas. São promessas materiais. Muitas delas tinham também um sentido profético para o reino do Messias que viria. Mas para Israel eram promessas terrenas. Quando ele fala de comida, é comida mesmo. A terra é terra mesmo. O inimigo era inimigo mesmo. E a guerra era guerra mesmo. As promessas de Deus para Israel visavam estabelecer um reino terreno, porque o Messias, Jesus Cristo, nasceria dali. As promessas da igreja apontam para um outro reino e para uma outra realidade. Nossa comida, nossa terra, nosso tesouro tem outro sentido. Israel era responsável por trazer o menino à terra. O Filho de Deus nasceria no meio desse povo. Deus preservaria esse povo. E as promessas para esse povo eram promessas da terra. Israel era responsável por trazer o menino à terra. E a igreja é responsável por levar o menino ao mundo. Por levar o Messias ao conhecimento de todos. O reino de Israel é um reino terreno mesmo. Mas Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Estou falando de outras coisas. Houve uma mudança na direção da fé do povo de Israel. E o vértice dessa mudança se chama Jesus Cristo, que mudou o rumo e a direção da fé daquele povo. Era um movimento de renovação e transformação completo para a religião judaica. Israel deveria se separar das outras nações. Não deveria ter casamentos mistos, por exemplo. Não deveria ter outros deuses de outras nações. Na verdade, antes de Cristo, aquele povo não tinha o Espírito Santo de Deus, o Verbo vivo de Deus não habitava dentro deles. Não havia o discernimento, não havia o entendimento das manifestações de Deus e o que eram falsos deuses. A única maneira de manter aquele povo íntegro, imagine quantos Josés e quantas Marias foram necessárias, preservados para Deus, para que o menino nascesse daquele povo. E Deus colocou barreiras e fronteiras entre Israel e outras nações físicas. Não casa com as midianitas, não se relacione com as moabitas. Ah, Sansão, Dalila mudou a tua cabeça, você era um servo de Deus. A guerra era a guerra e tinha que ficar longe mesmo. Cristo veio e habitou em nós pelo seu Espírito e o Verbo de Deus em nós. Por isso, a caminhada da igreja é diferente da caminhada de Israel. Como diz Paulo aos Romanos, eu estou pronto para pregar para bárbaros, para romanos, para grego, para troiano, para ir a qualquer lugar e falar de Cristo em todos os lugares, sem barreiras e sem fronteiras. Deus separou um povo para nascer um menino e agora a gente pega esse menino e leva para o mundo inteiro. Ariovaldo Ramos tem um estudo profundo, fala com muito mais propriedade a respeito disso, vale a pena você pesquisar. Isso não significa que a vida da igreja, nos dias de hoje, não seja marcada com as bênçãos de Deus para essa terra. Sim, ela é. Isso não significa que o teu clamor para que você passe um momento difícil, para que você consiga uma porta de emprego, para que você seja suprido por Deus, sim, é legítimo, é genuíno o teu pedido. A tua oração, temos irmãos nossos enfermos, estamos orando por eles,
Isso também manifesta o nosso amor, o nosso carinho, a nossa condição de corpo, de comunidade de Cristo, de irmãos que levam as cargas uns dos outros, que choram o choro uns dos outros. E Deus realmente nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus é maravilhoso. Eu não estou querendo dizer com isso que o Deus do Antigo Testamento abençoava o povo na terra e Jesus Cristo vindo à terra não abençoa mais ninguém, tudo é espiritual e etéreo. Não, não é isso. Creia em Deus, saiba que Ele é Senhor, galardoador daqueles que o buscam. Está escrito isso lá em Hebreus, a gente crê no Senhor, só que havia uma direção e um foco de Deus na preservação de Israel, muito diferente do que Deus tem hoje para a igreja. Quando alguém diz assim, nós somos a igreja de Cristo, o Israel de Deus na terra. Eu falei muito isso, mas hoje eu penso e falo mais ou menos. Israel tinha uma função nesta terra, nesse mundo, dentro da história, para que aquele menino nascesse, A igreja tem um outro papel e uma outra responsabilidade. Enquanto Israel fechava suas portas e nenhum estrangeiro teria espaço dentro da sua cultura judaica, porque não poderia haver mistura, hoje a igreja abre as suas portas para que perdidos e pecadores venham. Ora, os judeus diziam de Jesus, ele come com pecadores, ele conversa com prostituta, ele falou com a samaritana, entrou na casa de Zaqueu, ele conversa com publicanos. Esse cara não é de Deus, porque para ele santidade é barreira física e separação. Vindo Cristo, vem o entendimento de que santidade é um caminho que eu escolho trilhar, e ela está dentro de mim e não no lugar que eu estou. Eu já disse isso, ser santo não é estar num lugar limpo. Ser santo é continuar andando num lugar sujo, tendo santidade, permanecendo íntegro diante de Deus. É uma escolha que temos de trilhar os caminhos do Senhor. Devemos olhar para o Antigo Testamento, entendendo o Deus que servimos, o momento da história e o papel daquele povo. Do Antigo Testamento eu tiro muitas lições sobre o amor de Deus, a proteção de Deus, o seu caráter, todos os seus princípios, mas fatos pontuais são ligados a um povo, a uma época e a um papel de Deus para esse povo. Dali nasceria o menino. A palavra e o verbo, a lei era uma tábua, escrita externamente, não estava dentro do homem. Tem que cercar, tem que impedir, para que eu consiga preservar um povo, para que dali venha o menino, o Messias. E a igreja de Cristo cumpre uma outra função. Às vezes nós pensamos nestes versos e nos esquecemos em que lugar nós estamos. Se nós estamos ainda no barco, com a nossa rede, e Jesus vem e diz, me siga. E eu quero então seguir a Jesus Cristo, mas para isso eu tenho que deixar para trás a segurança, ou a pseudo-segurança, de uma religião que trabalha muito mais as minhas alegrias por frutos materiais do que a transformação do meu caráter, para que eu possa impactar o mundo. O evangelho que cria mais pessoas pedantes, orgulhosas, mesquinhas, competitivas e que trazem ordens sobre Deus, é exatamente esse, que se baseia no momento do Antigo Testamento, onde as promessas eram apenas terrenas, não que não tenhamos bênçãos terrenas hoje, mas não consegue olhar toda a transformação do caráter que Jesus Cristo promoveu para nós. Em Gálatas 4:1, Paulo diz assim, olha que interessante a comparação que ele faz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não difere em nada do escravo, posto que ele é senhor de tudo, ele é dono das propriedades, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Ele é herdeiro, faleceu todo mundo, mas ele é menor de idade. Ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir de nada. Tutores, tios, avós, pessoas têm que responder por ele, porque ele é menor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. O tempo em que nós não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos a vida que Deus planejou para nós, mas nós não conhecíamos, vivíamos sob a lei. Aquele povo, Pedro, Tiago, André, João, viviam sob a lei. O chamado de Cristo os retirou e os removeu para uma outra caminhada, para uma outra direção. Isso se chama cristianismo. Você pode ter uma religião com vários deuses. Você pode ter religiões com deuses que são figuras humanas. Tem religiões que não têm Cristo, porque tem outros deuses. Mas é impossível o cristianismo sem Cristo. O cristianismo é um outro paradigma, é uma outra cabeça, é um outro pensamento, é uma outra realidade. Romanos capítulo 10, verso 4, Cristo diz, ou melhor, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra telos, que é fim da lei, tem os dois sentidos, o fim de término, acabou a lei, agora é Cristo. E também objetivo, ela significa a finalidade da lei, é Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, seguir a Cristo é viver num outro reino. É isso que eu penso da Casa da Rocha. Eu nunca vou pegar promessas de Israel e dizer para você orar, porque o inimigo que Josué tinha e que Davi tinha é o gerente do seu banco e Deus vai acabar com ele. Eu não vou mais dizer isso, nunca mais na minha vida. Eu posso dizer a você que o teu Deus é um Deus que te faz superar dificuldades, como fez naquela época. Mas eu não posso pegar de uma época onde um povo recebia apenas direções materiais e querer transportar isso para você. Aonde ficaria o teu amor? Aonde ficaria o sacrifício de Cristo que também quer salvar o teu gerente? Aonde ficaria o amor de Deus que deseja a salvação para todos? E vou dizer por que ele faria isso por você e não pelo seu gerente, por exemplo. Tem uma história engraçada de um pastor que veio voltando para casa, uma música americana antiga, tradicional. O pastor voltando para casa com seus botões, reclamando da vida, resmungando das dificuldades, pregador, conhecedor da palavra. De repente aparece um urso, o cara sai correndo e sobe na árvore, porque o urso vem para comê-lo. E ele fica ali pedindo, Deus, afasta esse urso, eu não sei o que eu faço, ele está lá embaixo, e o urso não vai embora. Chega uma hora que ele fica bravo e fala, Senhor, tudo bem, se o Senhor não vai ouvir a minha oração, só te peço uma coisa, não ouça a oração do urso. Porque ele também está pedindo para se alimentar, pedindo um jantar. O Senhor não quer ajudar a mim, não ajuda ele, deixa a gente se virar sozinho. Nós achamos que eu estou orando, 2 irmãos na igreja, um orando contra o outro, em guerra espiritual, para que Deus destrua o outro, porque o outro pegou o seu ministério. Um tipo de fé que cria pessoas guerreiras materiais, obcecadas por bens, esquecendo que tudo é Bíblia, tudo é Escritura. Mas quando eu leio a palavra, eu tenho que entender a época, quem escreveu, para quem escreveu, sob quais situações ele escreveu, em que circunstâncias eles estavam quando escreveram, para quem foi escrito, e qual era a história, o momento daqueles escritos, para que eu possa compreender o que Deus quer de mim. É o mesmo Deus. Mas é interessante como nós nos esquecemos disso. É muito mais emocionante a gente tirar Cristo do cristianismo e voltar para uma promessa judaica. Ela mexe muito mais com a nossa emoção. É muito mais legal dizer para você que você vai comer o melhor da terra do que dizer para você que a tua comida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Ah, tá bom, obrigado, Zé. Mas se eu falar que você vai comer o melhor da terra, você vai sair feliz daqui. E eu vou estar falando uma heresia, distorcendo a palavra, e você vai ficar feliz por achar que Deus vai te ouvir, e a gente faz de conta que é a igreja, e Deus faz de conta que vai nos salvar. Ser cristão é viver num outro reino, é compartilhar, é dividir, é amar.
É transformar vidas de dentro para fora, porque o mal não é o que entra pela boca, mas é o que já está lá dentro. É se alimentar da palavra de Cristo, é obedecê-lo, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz, é seguir o caminho da santidade, é ter prazer e alegria em servi-lo, e não naquilo que ele me serve. É ter a Cristo como o maior tesouro que eu possuo, e não querer que Deus seja um meio de eu adquirir outros tesouros. É ser um povo diferente, com o caráter de Cristo, que manifesta a essência de Deus, porque tem o seu Espírito, é templo do seu Espírito. Muitos dirão, ali está o reino, aqui está o reino. Mas Jesus disse, não atenteis para eles, porque o reino está dentro de vós. É alguém que carrega dentro de si o reino de Deus, as virtudes deste reino e o caráter deste rei. Jesus disse, ao Pai agradou dar-vos o reino. E a gente acha que Deus deu para a gente um reinado. Queremos ser cabeça. Nesse reino já tem um rei. Nós somos apenas servos. Quando Jesus chegou para Pedro, André, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, e disse, é o seguinte, deixa a rede e o barco, venha e me siga. Pergunto a você, nós sabemos o que nós estamos fazendo quando dissemos, Senhor Jesus, nós vamos te seguir. Analisa um pouco a tua fé e a maneira como você encara os escritos e responda para você mesmo, você é um cristão, seguidor de Jesus Cristo? Ou nós ainda temos bases de segurança religiosa muito mais emocionantes e emotivas pelo fato de terem uma representação material? Vou te dizer uma coisa, não vai te faltar nada, porque o nosso Deus cuida de nós. Enquanto Davi dizia, vou perseguir o inimigo e vou alcançar, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha para as aves do céu que não plantam e não colhem, mas Deus cuida delas. Olha para os lírios do campo que não costuram, não tecem e nem fiam, mas Deus veste a eles com mais beleza do que Salomão. Eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cristianismo é um outro caminho, é uma curva. E Cristo é aquele que nos tira dessa caminhada para nos levar na direção dEle. Eu tenho certeza que isso é ser igreja de Cristo. Isso é ser cristão, sabendo que Ele cuida de nós. E se eu parar aqui para perguntar quem aqui já foi abençoado por Deus, muita gente vai dizer, Zé, que loucura, olha o que aconteceu comigo, essa porta se abriu, essa oportunidade. Talvez tenhamos outros que digam, Zé, perdi meu emprego essa semana. Vai ter um irmão testemunhando que ganhou na Mega Sena e o outro dizendo que foi assaltado e levaram o carro com tudo dentro. Mas nem o que está cheio de dinheiro e nem aquele que foi roubado dependem do dinheiro e nem do que foi roubado, porque todos sabem que são supridos pelo Pai que está nos céus e os seus olhos não estão no tesouro da terra. Israel tinha riquezas para guardar e não poderia abrir sua riqueza para os estrangeiros, mas Jesus ensina a igreja a possuir outro tipo de riqueza e compartilhar, como na igreja primitiva, que partiam o pão de casa em casa e entre eles não havia necessidade. Não havia necessitado, porque eles eram uma comunidade comunista. Tinham tudo em comum. Imagina um povo acharcado pelo Império Romano, com impostos abusivos, passando necessidade, sem um rei que governasse, com os sacerdotes numa política terrível, sendo escolhidos sabe lá de que forma, com influência de Roma, e que faziam lá os seus conchavos, e o povo que se dane e a gente que ganhe. É diferente do que acontece hoje no Brasil, eu tenho que explicar melhor para você poder compreender como é que é a corrupção, mas depois um dia a gente para falar sobre isso, mas tente entender. Um povo que não tinha nada, vivia em comum, você tem, divide comigo, entra na minha casa, parte o meu pão. Isso significava comunhão, comunidade, igreja de Cristo, gente que é corpo, membros uns dos outros, e não gente que fecha as portas e diz isso aqui é meu. Enquanto o povo caía o maná, e eles pegavam muito porque não acreditavam que no dia seguinte ia cair e o maná apodrecia,
Jesus nos ensina a sermos aquele que quando o diabo disser, manda a pedra virar pão, se prostra que eu vou te dar tudo, ele fala, eu estou tranquilo. Meu Pai cuida de mim, nem só de pão viverá o homem, eu dependo de Deus. Eu descanso porque eu estou nas mãos dele. A igreja de Cristo é mais serena. A gente fica mais emotivo e mais quente, a gente se sente mais quente religiosamente falando, porque entramos em guerra espiritual e oramos, expulsamos e repreendemos e entramos no campo do inimigo e roubamos e tiramos. Acho que Jesus olha do céu e fala, o que esses caras estão fazendo? Ao invés de você entrar no campo do inimigo e tirar a capa dele, eu estou ensinando você a dar a outra face, andar com ele mais uma milha, tira a tua capa e dá para ele. Isso é ser cristão. Jesus passou e disse para André e Simão, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Depois para João e Tiago, filhos de Zebedeu, larga isso aí e vem andar comigo. E eles fizeram uma loucura. Deus nos abençoe a fazermos a mesma.